Esta apresentação é um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts. Olá, amigos! Eu sou o Handerheim da Amazing Facts Brasil, um ministério dedicado a trazer conteúdos incríveis da Bíblia de maneira clara e fácil de entender. Que bom que você está aqui sintonizado conosco para aprender mais sobre a Palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Uma Mulher Montada numa Besta. E eu tenho certeza de que você será abençoado ao estudar esse assunto. E para que se aprofunde ainda mais, queremos lhe presentear com este brinde especial, a revista A Outra Mulher. Para adquirir esse material gratuito, você só tem que acessar o link outra.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 83 9 8159 5567. Que Deus o abençoe ao extrair da Bíblia fatos incríveis. Amazing Facts, com Doug Batchelor. Há alguns anos atrás, uma adolescente ficou chocada ao ver em seu quintal uma tartaruga de 2 cabeças. Ela sentiu pena da pobre coitada e ficou um pouco chocada. Ela não sabia exatamente como reagir. Ela deu uma alface para ela, mas as cabeças ficaram brigando. Acredite ou não, animais de 2 cabeças não é algo totalmente inédito dentro do reino animal. Geralmente essas criaturas não vivem muito tempo, porque as suas 2 mentes dizem ao corpo para fazer coisas diferentes. E elas nunca concordam. Isso as impede de sobreviver na natureza. Mas nunca se viu nada com 4 cabeças. Muito menos com 7 cabeças. Mas a Bíblia fala sobre animais com 4 e 7 cabeças. E especialmente há uma criatura que continua reaparecendo no livro de Apocalipse com 7 cabeças e 10 chifres. E você também encontra esses 10 chifres em outro animal no livro de Daniel. E ao observarmos essas evidências, você verá que a Bíblia está falando, na verdade, do mesmo poder. Precisamos identificar esse poder, já que ele é um dos principais atores dos últimos dias. A apresentação desta noite tratará do assunto Uma Mulher Montada numa Besta. Isso faz referência a uma profecia encontrada em Apocalipse 17. Nesta apresentação em particular, nós falaremos sobre o que é esta besta, ou este animal, que vive reaparecendo no livro de Apocalipse e Daniel. Pegue sua Bíblia e dê uma olhada comigo em Apocalipse 17. Diz ali: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Já falamos sobre isso antes e daremos a vocês mais algumas escrituras a respeito, mas tudo isso são símbolos. Em profecias, uma mulher representa uma igreja. A Bíblia diz: marido, amem suas esposas, assim como Cristo amou sua igreja e se entregou por ela. Comparei a filha de Sião a uma mulher delicada e bonita. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus compara Israel à sua noiva. Por isso, seu povo é identificado como uma mulher. Também há 2 tipos de mulher, tanto no Antigo como no Novo Testamento: a fiel e a infiel. E esta mulher, evidentemente, não é fiel, porque a Bíblia diz que em sua testa está escrito mãe das prostitutas da terra. Então ela não é fiel. Vemos esses 2 tipos de mulheres no livro de Apocalipse. No capítulo 12, vemos a fiel. Muito bem. Mas qual seria a conexão entre a mulher de Apocalipse 12 e a outra besta que aparece a ela? Vemos em Apocalipse 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, grande, vermelho, a mesma cor que encontramos em Apocalipse 17, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. E ele segue dizendo que essa besta está tentando atacar essa mulher. Então no capítulo 17 temos a besta vermelha, de 7 cabeças e 10 chifres, mas a mulher está montada nela. Estão em harmonia. E aí vamos para Apocalipse 12, e vemos a mesma besta tentando destruir a mulher, mas que está vestida de luz, que é símbolo da Igreja de Deus. Temos outro estudo falando sobre isso. Agora vá a Apocalipse 13. Você conhece esse capítulo? Já ouviu falar de 666? A marca da besta está nesse capítulo. Lá você pode ler:
Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Interessante que ela veio do mar. Parece familiar para você? E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Blasfêmia é quando alguém ofende a Deus colocando-se no lugar dele, arrogando para si atributos de Deus. Então vemos na mulher nomes de blasfêmia. E Daniel 7 fala sobre esse poder que seria blasfemo. E aqui vemos novamente essa criatura. Agora, algo precisa ficar claro. Direi a vocês da maneira mais legal possível. Você espera que eu diga a verdade, certo? Paulo fez a pergunta: sou seu inimigo porque digo a verdade? Espero que você não tenha vindo esta noite apenas para ouvir coisas confortáveis. Vou dizer o que a Bíblia diz. No Antigo Testamento, a Bíblia é muito fiel ao dizer não apenas como Deus abençoaria o seu povo. Houve muitas vezes em que o povo de Deus foi fiel e Deus realizou grandes milagres em favor deles. Mas Deus também disse: vocês vão se virar contra mim e adorarão outros deuses. Deus profetizou a infidelidade deles. Ele disse: vocês irão se prostituir com outros deuses. Falando do seu povo. Mas ele também disse isso no Novo Testamento. Paulo disse que após a partida dele, lobos viriam que não poupariam o rebanho. Dentro de vocês, disse ele, surgirão pessoas que falarão coisas perversas, para atrair discípulos após si. Então o próprio Paulo previu que algo aconteceria na igreja, o diabo iria atrás dela, e haveria grande infidelidade dentro da igreja. Bem, eu direi logo de cara que Apocalipse 13 não fala apenas de uma besta. Apocalipse 13 fala de 2 bestas. A gente sempre fala da marca da besta, mas você sabia deste detalhe? Vemos no capítulo 13, nos primeiros versículos, falando sobre a primeira. Aí chegamos no verso 11 e começa a falar da segunda besta. Vejam, queridos, eu não estou falando de pessoas, mas de sistemas e instituições, e de áreas onde as igrejas foram desobedientes. E isso foi profetizado. Quer que eu continue? Quero ser verdadeiro, quero ser gentil, mas não posso esconder palavras de vocês. Então, tendo dito tudo isso, temos essa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos descobrir quem é esta besta. Ela também é conhecida como Anticristo. Esta palavra significa contra Cristo. Quantas vezes esta palavra aparece em Apocalipse? Nenhuma. Esta palavra só está escrita nas cartas de João. E João disse: já houve muitos anticristos mesmo em seus dias. A palavra anticristo pode ser usada de forma ampla, mas a besta principal também é chamada de anticristo. O anticristo de Apocalipse seria como o anticristo com anabolizantes. Muito bem, mas primeiro vamos aprender sobre essas bestas. O que uma besta ou um animal representa na profecia? Vamos deixar a Bíblia se explicar. Ao irmos para Daniel capítulo 7, versículo 17, vemos assim: estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Não apenas reis, mas também reinos. O quarto animal será um quarto reino na terra. Então essas bestas são reis, reinos, poderes. Em Daniel 8, versículo 20, na visão aparecem carneiros, bodes. Diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que viste, eles são os reis da Média e da Pérsia, e o bode é o reino da Grécia. Então aqui temos um bode, que representa um reino, e o chifre entre seus olhos, o seu primeiro rei. E, segundo a história, este seria Alexandre o Grande. Mas, veja, hoje mesmo não usamos animais para ilustrar países, não é verdade? Qual país hoje é representado pelo urso? Rússia e águia. Estados Unidos e leão. Grã-Bretanha, exatamente. Então, não é nada incomum, na verdade. Nós mesmos fazemos isso, e assim Deus também faz nas profecias. Existe uma besta com 10 chifres em Daniel 7. Agora estamos pulando para o Antigo Testamento e eu apenas queria estabelecer uma base para o Apocalipse. Dos 404 versos do livro do Apocalipse, 278 são encontrados quase que literalmente no Antigo Testamento. Então, para compreender o Apocalipse, temos que compreender o Antigo Testamento. Está gostando da mensagem?
Aproveite esse breve intervalo para se aprofundar ainda mais nesse tema e solicite seu brinde gratuito, a revista A Outra Mulher. Você só tem que acessar o link outra.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. De volta com o pastor Doug Batchelor e que Deus o continue abençoando no estudo de hoje. As árvores são lindas, e não é incrível que tudo o que é preciso para fazer uma árvore se encontra dentro de uma pequenina semente? E sabe o que é mais incrível? Dentro deste pequeno código QR tem tudo o que você precisa para crescer espiritualmente. Trata-se da árvore de links da Amazing Facts Brasil. Nosso site, nossa livraria, plano de leitura da Bíblia, nosso YouTube, Facebook, Instagram, Centro de Evangelismo e muito mais. Agora você está conectado. Faça a leitura deste pequeno código QR e veja sua vida espiritual começar a crescer hoje mesmo. Vejamos Daniel 7, versos 2 e 3. Daniel diz: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Então ele viu esses ventos fortes, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Eu vou ler vários versículos aqui de Daniel capítulo 7. Se você trouxe sua Bíblia, talvez queira se juntar a mim. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no versículo 3 de Daniel 7. 4 animais grandes, diferentes um dos outros. O primeiro era como um leão, não é? Era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, olhei, e eis que apareceu outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de pássaro, e a besta também tinha 4 cabeças. Veja só que interessante. E o domínio lhe foi dado. E então, agora vem a besta que é o anticristo, veja só. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Soa familiar? Vou ler só mais um pouquinho, vamos para o verso 8. Quando eu estava a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. É como os nossos dentes definitivos que começam a empurrar os dentes de leite. É mais ou menos isso que vemos aqui. A questão é que esse pequeno chifre arranca 3 outros chifres. Continuando. E eis que neste chifre havia olhos, olhos como de homem, e uma boca que falava com insolências. Ou seja, esse chifre falava blasfêmias. Muito bem. E Daniel se preocupa com essa última besta, pois ela persegue o povo de Deus. Vemos isso no resto do capítulo. Mas eu só queria te dar o contexto, porque vamos tentar identificar essa besta lá no livro do Apocalipse, mais conhecida como a besta do Apocalipse. Ela terá um papel fundamental nos últimos dias. Assim, aprendemos que um desses animais, em Daniel, também tinha 10 chifres. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Muito bem, perceba que essas criaturas em Daniel surgem a partir do mar. Mas o que o vento e o mar representam? Outro dia falamos sobre os ventos de contenda de Apocalipse capítulo 7. Sobre turbulência, conflito, destruição, comoção. Quando falamos sobre águas, o significado deste símbolo também está na Bíblia. O anjo disse a João em Apocalipse 17, versículo 15, As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A propósito, se você ler em Daniel capítulo 9, diz que o poder do mal virá como uma inundação de gente. Então essa besta surge a partir de uma parte densamente povoada da civilização do mundo. Muito bem, mais uma pergunta. O que representa o reino do leão? Para entendermos quem é o poder da 4ª besta, temos que compreender o que os 3 primeiros animais representam.
Tendo assim, qual reino representa o leão? O leão representa a Babilônia. Ao estudarmos o capítulo 2 de Daniel, ele deixa bem claro, Nabucodonosor disse ele, você é o primeiro reino, você é a cabeça de ouro. Tendo assim, o leão é a Babilônia. Aliás, existe um museu que conseguiu recuperar um dos antigos portões da Babilônia. O nome deste portão é Portão de Ishtar. E, curiosamente, neste portão, você verá que eles usavam figuras de leões alados, assim como na visão. Mas por que o leão da visão de Daniel se tornou como um homem? Porque o rei Nabucodonosor acabou se convertendo. Em vez de animal, ele tornou-se um filho de Deus. Ele foi convertido antes do fim de sua vida e glorificou a Deus. Isso está em Daniel capítulo 4. O que representa o reino do leão? Segundo a história, qual reino sucedeu a Babilônia? O urso de Daniel capítulo 7, versículo 5, que também tinha as 3 costelas em sua boca, representa o reino Medo-Persa, um dos reinos mais poderosos de todos. Uma das patas do urso estava mais elevada, isso porque um dos reis era mais forte. Já as 3 costelas na boca do urso representam os reinos conquistados por ele. O primeiro reino conquistado pelos Medo-Persas foi a Babilônia, e além da Babilônia, a Lídia e o Egito. São as 3 costelas. Tudo isso pode ser verificado na história. Mas antes de avançar, eu queria esclarecer uma coisa. Estas bestas mencionadas em Daniel. Veja, não estou dizendo que são os únicos reinos do mundo. O reino da Babilônia naquela época era muito grande, assim como era o dos persas, os gregos, mas você sabe que houve grandes impérios em outros lugares, como na América do Sul, como os astecas, os incas, e também lá na China, os mongóis. Então houve grandes impérios. Mas a Bíblia menciona apenas os impérios que subjugavam o povo de Deus. Eles controlavam a terra de Israel. Portanto, os únicos impérios mencionados nessas visões são os que tiveram impacto direto na vida do povo de Deus, que naquela época era Israel. Isso ficou claro? Então é a respeito destas nações que estamos falando aqui. Que reino é representado pelo leopardo de 4 cabeças? Qual reino sucedeu o persa? Todos sabemos que Alexandre o Grande derrotou Dario. Ele era aquele chifre notável que saiu da cabeça do bode. E seu reino também representa o leopardo. O leopardo tinha 4 cabeças e 4 asas de pássaro. Quando Alexandre morreu, seu reino foi dividido entre seus 4 generais. Sendo assim, você pode ver que era um grande império. Estes 4 generais que dividiram o reino de Alexandre foram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Aí na tela você pode ver a extensão que chegou a ter o reino de Alexandre o Grande. Você sabia que em apenas 10 anos ele marchou com seus soldados 35.000 quilômetros? Ninguém jamais fez algo parecido na história. Ele conquistava tudo por onde passava. E a ideia de Alexandre não era apenas conquistar, mas disseminar a filosofia grega. Isso se chama helenização. É por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego. A influência dele permaneceu até os dias de hoje, como todos sabemos. Agora chega a grande pergunta. Que reino é representado pela 4ª besta de Daniel 7? Se você conhece a história, sabe que os impérios mundiais ali no Mediterrâneo e que ocuparam Israel foram a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Grécia. Mas quem conquistou a Grécia? Roma. E é curioso que cada novo reino acabou durando mais que seu antecessor, o que significa que os reinos de Satanás vão ficando mais fortes e duradouros. E o Novo Testamento nos diz qual reino dominava o mundo naquela época. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Ele era o imperador de Roma. E, aliás, foi daí que saiu o nome do mês agosto. E a razão pela qual fevereiro é mais curto é porque Júlio César deu seu nome a um mês, que é o mês de julho. E César Augusto não achou legal que esse mês tivesse mais dias. Então ele arrancou alguns dias de fevereiro para garantir que agosto não tivesse menos dias. É muita informação, não é? Muito bem. Todos deveriam se registrar. Tá bom. Mas por que Roma foi comparada
aos 10 chifres. E por que é o quarto animal? Quem estava governando o mundo quando Jesus nasceu? Roma. Foram soldados romanos que o crucificaram. Foi uma lança romana que perfurou o seu lado e foram pregos romanos que perfuraram suas mãos. Roma era a principal potência naquela época, e ela esteve muito envolvida na perseguição à igreja primitiva. Pelo menos antigamente, as escolas costumavam ensinar que Roma costumava queimar os cristãos no Coliseu. Portanto, os 10 chifres que viste, estou lendo Apocalipse 17:12, são 10 reis. E o que aconteceu quando Roma, governada pelos Césares, que era conhecida como Roma pagã, começou a declinar por causa das tribos bárbaras que a atacavam de todos os lados, minando o seu grande poder? Foi aí que começou a decadência de Roma. Ela só se preocupava com entretenimento. Não sei se reparou, mas hoje também. Bom, Roma ficou tão ocupado com entretenimento que os bárbaros começaram a conquistar os limites do reino e ela logo caiu. Roma não foi construída em um dia, mas acabou caindo bem rápido. Foi no ano 476. Neste mapa, vemos uma representação da vastidão do Império Romano em seu auge. Mas após a sua queda, sua parte ocidental acabou se desintegrando. O reino ocidental de Roma foi dividido em 10 partes. Os bárbaros dividiram o território. Veja só aí na tela quais foram as tribos bárbaras antigas que dividiram o Império Romano. Você conhece algumas delas pelos seus nomes modernos? Por exemplo, temos os alamanos. Soa familiar para você? Alemães. Então os alamanos deram origem aos alemães. Os francos deram origem aos franceses. Anglo-saxões aos ingleses. Os suevos, Portugal. Lombardos, Itália. Visigodos, Espanha. Agora veja que 3 delas simplesmente desapareceram, não existem mais. Eles eram os vândalos, os érulos e ostrogodos. Os vândalos eram do norte da África. Lembra vandalismo? Muitos deles eram cristãos que se espalhavam pelo Império Romano, e aliás, Paulo disse que o Evangelho se espalhou para todo o Império Romano. Havia cristãos por todo o norte da África. E quando os cristãos em Roma começaram a se envolver com idolatria, os cristãos do norte da África não gostaram porque isso era idolatria. Eles então desfiguravam as estátuas dos deuses romanos, o que foi chamado de vandalismo. Você já viu as estátuas de Roma com braços quebrados, ou talvez faltando outra parte, como o nariz? Os vândalos faziam isso. Isso é idolatria, diziam eles. Isso é paganismo. Mas esses reinos acabaram sendo atacados. Muito bem, antes de irmos para Daniel, quero que você observe uma coisa. Para aqueles que são estudiosos da Bíblia, notarão que há algumas semelhanças entre Daniel 2, onde tem aquela estátua delineando os reinos do mundo. Bem, essa profecia usou como símbolo um ídolo, que depois acaba sendo destruído. Era uma grande estátua, um ídolo com cabeça de ouro, braços de prata, barriga de bronze, pernas de ferro, e pés de ferro e barro. De que eram feitos os dentes do quarto animal? Dentes de ferro. E, nos pés, temos ferro, barro e 10 dedos. Então perceba que há semelhanças. Você notará semelhanças entre Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 13 e Apocalipse 12. Você verá que tudo isto está falando do mesmo mundo, dos mesmos poderes que impactariam o reino de Deus nos últimos dias. Vamos avançar para o próximo ponto. Na profecia de Daniel 7, o que acontece a seguir? Vamos ler Daniel 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então temos as 10 divisões do Império Romano, e estando entre eles, os vândalos, érulos e ostrogodos. Aí surge esse chifre pequeno, falando arrogâncias contra o Altíssimo, perseguindo os santos do Altíssimo, tentando mudar os tempos e as leis. E esse poder arranca outros 3 poderes. Anote isso. Depois mostrarei como isso aconteceu. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem. Veja que há algo de diferente neste poder. Ele também tinha uma boca que falava com insolência. Como a besta de Apocalipse 13 é semelhante à visão de Daniel no capítulo 7. A besta que vi era semelhante ao leopardo,
com pés como de urso e boca como de leão. Por acaso em Daniel 7 você viu um leão, um urso e um leopardo? Isso significa que essa fera foi toda construída com base na história destes reinos antigos. Você também notou que em Daniel está escrito leão, urso e leopardo, e em Apocalipse leopardo, urso e leão. É o oposto. Sabe por quê? Porque Daniel estava olhando para o futuro, já João para o passado. Então é a mesma sequência, só que da perspectiva deles. Eles estão falando sobre os mesmos poderes, que ao longo da história dominaram e perseguiram o povo de Deus, que eram os judeus. E esse quarto poder está ali em Apocalipse, bem na época do apóstolo João. Roma estava no poder. João foi aprisionado na ilha de Patmos pelo Império Romano, pela sua fé. Diz assim: a boca dessa besta era como a de um leão, e o dragão deu a ela o seu poder, seu trono e grande autoridade. Todos nós sabemos que o dragão, naturalmente, é Satanás. A Bíblia o chama de antiga serpente. E ele estava operando através do Império Romano. Quando diz que o dragão tentou devorar o menino assim que ele nasceu, isto é uma referência do episódio em que o Império Romano tentou matar Jesus quando bebê. O diabo estava trabalhando por meio de Roma ao crucificar Jesus. Ele estava usando este reino para perseguir o cristianismo. Porém, Roma ainda era pagã, mas algo intrigante aconteceu a ela quando caiu. Amigos, chegamos ao final de mais um Amazing Facts com Doug Batchelor. Que bênção é estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de solicitar o seu brinde gratuito, a revista A Outra Mulher. Você só tem que acessar o link outra.tvaf.com.br, escanear o QR Code que aparece na sua tela ou enviar-nos uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 839-8159-5567. Até o próximo programa e lembre-se, a mensagem de Deus é a nossa missão. Você sabia que se o sol de repente parasse de brilhar, levaria 8 minutos para as pessoas da Terra saberem disso? Este e outros fatos incríveis você encontra no Manual de Estudos da Bíblia, Aventuras Incríveis, uma jornada com Jesus. São 10 lições cheias de atividades para você estudar sozinho. Você pode estudar também com os mais pequenos, ou com os seus amigos, ou também pode fazer uma classe bíblica online. Adquira o seu manual de estudos na aflivraria.com.br. Afinal, como será o retorno de Cristo? A Amazing Facts criou essa revista lindamente ilustrada que fala sobre os principais temas da volta de Jesus. Quais são os sinais de sua vinda? O que é o arrebatamento? Como se preparar? Também fala sobre o juízo. Quem são os 144 mil? E, é claro, o milênio e a nova terra. Tudo isso reunido em uma belíssima revista. Para encomendar o seu exemplar hoje mesmo, acesse aflivraria.com.br. Há mais de 50 anos, a Amazing Facts tem transmitido com ousadia a verdade da Bíblia em todo o mundo, em resposta à comissão de Jesus de pregar o Evangelho a cada nação, tribo, língua e povo. Obrigada pelas suas orações e apoio. Esqueça de solicitar seu brinde gratuito de hoje. Vai ser uma bênção na sua vida. E obrigado pelo seu apoio de sempre, nos ajudando a levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Esperamos que você esteja conosco na próxima semana, ao nos aprofundarmos na Palavra de Deus, explorando mais fatos incríveis.
Esta apresentação foi um oferecimento dos amigos do Ministério da Amazing Facts.